Queria falar um pouquinho com você sobre esse tema aqui, perfeição. A perfeição. Na verdade, todos nós queremos alcançar a perfeição. Quer seja no nosso casamento, ter um casamento feliz, perfeito. Quer seja no nosso trabalho, na nossa função que a gente exerce, no nosso emprego, a gente quer fazer o melhor, a gente quer alcançar um padrão alto de excelência. E também na vida cristã não é diferente. Quando a gente entrega a vida a Jesus, a gente abandona um caminho e começa o outro caminho. E a gente sabe que o caminho de Deus, o padrão é Jesus Cristo. E a gente começa a caminhar nessa jornada rumo a alcançar uma semelhança com Jesus Cristo. Só que a caminhada cristã, ela é feita de vitórias e também de muitas frustrações, porque a gente cai, a gente erra, a gente peca, a gente se machuca, a gente às vezes até desanima, se sente pecador e, poxa Senhor, eu quero fazer diferente, mas não consigo, eu quero mudar, mas não dá certo, por que isso, Senhor? E eu sei que todos nós aqui temos os nossos espinhos na carne, que fazem a gente, às vezes até, olhar para o céu e dizer, Senhor, volta logo, muda isso de uma vez, ou até às vezes abandonar a fé. Então, todos nós buscamos a perfeição. A Bíblia também pede de nós perfeição. Mateus 5, verso 48 diz, sede vós perfeitos, assim como o vosso Pai é perfeito. Ou seja, perfeição. A pergunta que eu faço para você nessa manhã, você gostaria de ser perfeito? Essa é o teu desejo? Esse é o pedido de Deus para mim e para você. Mas agora uma outra pergunta, você é perfeito? Se você olhar para a tua vida hoje, para o teu comportamento, para o teu dia a dia, você é perfeito? Se você chegasse para Deus e mostrasse o livro dos atos da tua vida, do teu dia a dia, esse livro seria um livro branquinho, só com coisas boas, páginas limpas, ou esse livro seria um livro cheio de pecados, seria um livro cheio de momentos que você magoou o coração de Deus, de defeitos de caráter, defeitos de personalidade, defeitos, como seria? Você é perfeito? Bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso nessa manhã. Algumas pessoas são obcecadas pela perfeição. Esse camarada aqui, não sei se vocês já ouviram falar dele. Assim, alguns acham bonito, mas alguns acham que assusta, né? Eu acho que assusta. O nome dele é Rodrigo Alves. Esse Rodrigo Alves é um brasileiro. E ele, desde pequeno, nasceu numa família, desde pequeno sofria bullying, tinha alguns problemas na escola. A família dele era uma família, assim, afortunada. E ele, com 15 anos de idade, para 16, começou a querer mudar isso e buscar um corpo perfeito. E ele até ficou conhecido aí como o Ken humano, buscando aí um modelo de perfeição, de corpo perfeito, de rosto perfeito. E essa aqui é a foto do antes e do depois. Como ele era em torno de 16, 17 anos, e como ele ficou agora com 32 anos de vida. O camarada gastou 1,6 milhões em cirurgias plásticas. Foram mais de 40 cirurgias em todos os lugares, não só no rosto, mas grande parte delas no rosto, mas no corpo todo. E o resultado? O que você acha? Ficou perfeito? Inclusive agora, há algum tempo atrás, ele, por causa de uma dessas cirurgias no nariz, ele adquiriu uma bactéria comedora de carne, que começou a devastar o nariz dele. E se ele não tivesse tratado, poderia ter comido todo o rosto dele. Ali está ele já recuperado desse problema, com um nariz um pouquinho deformado, e alguém poderia dizer, poxa, então agora ele desistiu, né? Não, ele já fez mais 3 cirurgias depois disso, para tentar chegar na perfeição. Tem gente que é obcecado, né? E que na verdade acaba só se frustrando. Tem histórias dessas aos montes. Gente que quer um corpo perfeito, faz um monte de cirurgia, mas acaba piorando a situação. Acaba ficando pior ainda, né?
A pergunta que eu faço: qual é a nossa condição nessa manhã? Qual é a condição minha e sua? Para a gente entender se a gente pode chegar lá, como chegar lá, o que seria chegar lá, a gente precisa entender onde a gente está agora, a nossa condição. E a Bíblia, ela é bem explícita em falar o que é eu e você. Qual é a minha e a sua condição? Bom, eu quero apresentar alguns textos para você. Se você quiser abrir a tua Bíblia, marcar os textos, a maioria deles vai ter aqui na imagem, mas alguns a gente vai ter que abrir, tá bom? O primeiro deles é esse, está lá em Isaías, capítulo 1, versículos 5 e 6. Isaías, ele está falando aqui sobre o povo de Deus, sobre Israel da sua época, e falando um pouquinho sobre o estado deles, sobre como eles eram. E ele diz assim, olha: toda cabeça está doente, e todo o coração enfermo, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas. Então essa é a visão que a Bíblia tem de nós. Isaías aqui dizendo: você não passa de uma ferida aberta, que vai da planta do pé até o alto da cabeça. Uma ferida que está toda cheia de contusões e chagas inflamadas. E ele diz: não é só o corpo que está enfermo, o coração também está enfermo. Então a Bíblia vai pintando uma imagem assim, nossa, não muito agradável, né? Olha só o próximo texto. Diz assim, agora Jeremias 17, verso 9: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então aqui, agora Jeremias repete a ideia do coração. Enganoso é o coração, desesperadamente perverso, corrupto. Em outro lugar, Jeremias chega a dizer que a gente tem um coração de pedra, e que Deus quer transformar esse coração de pedra num coração de carne. Então veja, e por que isso? Por que a Bíblia fala que o nosso coração está enfermo? O salmista Davi, ele melhora, aprofunda um pouquinho essa compreensão. Ele diz assim em Salmo 51, verso 5: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Para Davi, nós temos um problema crônico de nascimento. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, mas que pecou muitas vezes, deixou-se desviar muitas vezes, e ele entendia que tinha uma doença que levava ele a pecar, a ser uma pessoa cheia de defeitos e falhas, e a cometer atos pecaminosos. Davi entendia isso, e ele dizia: sabe por quê? Eu já nasci assim, eu tenho algo dentro de mim que me faz ser pecador, que me faz cometer pecados. Eu já nasci pecador, a gente já nasce com o pé atolado no barro do pecado, longe de Deus, inimigo de Deus, não quer saber de Deus, quer viver na direção oposta de Deus. Assim, e essa vida, esse coração nos leva a cometer pecados. Eu gosto dessa foto aqui, porque ela mostra um pouquinho por que a gente nasceu em pecado, e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Dizem que filho de peixe, peixinho é, certo? E eu gosto dessa foto porque mostra aí exatamente isso. A gente nasce parecido com os nossos pais, por dois motivos. Primeiro, pela genética, a gente sabe disso. Os genes que nossos pais nos transmitem, eles já vêm carregados de informação física, mas também de informação comportamental, dentro do da nossa personalidade. Lá em casa, por exemplo, vou falar bem aqui, ou mal. Lá em casa, por exemplo, a gente tem um menininho que é mais sentimental, mais assim, quando os amigos viram as costas para ele chora, parecido com a mãe, né? Mais sentimental. E a menina já é mais, assim, explosiva, aventureira. Não que o pai seja assim, né? Também é característica da mãe. Tem mal, né? Então, a gente percebe que os filhos nascem com as características dos pais. Eles aprendem também através do exemplo. Isso
nos primeiros anos de vida, até os 5, 6 anos de idade, a gente forma todo o nosso modo de ver a vida, e isso está muito baseado no que a gente vê os nossos pais fazendo. Então, a gente aprende a ser igual ao pai, isso reforça as características genéticas que nos são passadas. E isso vem lá do primeiro ser humano, Adão e Eva, do primeiro casal. Adão e Eva, um dia, decidiram seguir um caminho oposto ao caminho de Deus. E isso fez com que eles fossem se afundando cada vez mais no pecado. Se arrependiam, mas pecavam, se arrependiam, mas pecavam. E os filhos deles já também adquiriram esse comportamento, rebeldia, e viram isso, por isso se transformaram em pecadores. Inclusive em Gênesis diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Mas o Gênesis diz que os filhos de Adão e Eva não foram a imagem e semelhança de Deus, mas sim a imagem e semelhança de Adão e Eva. Isso você vê lá em Gênesis capítulo 4. Ou seja, quando a gente é criança, a gente já seus sermões, Jesus diz assim, porque de dentro do coração dos homens é que procede os maus desígnios. É de dentro que vem esses maus desígnios. Papel da igreja na comunidade. A prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Ou seja, ele está dizendo aqui, queridos, esses atos, essa nossa vida torta, isso brota de dentro do nosso coração. Isso é natural. A gente já nasce assim, cheio de defeitos. Agora veja o que Tiago fala, acompanhando a ideia de Jesus. Tiago conviveu com Jesus. E olha o que ele diz: cada um de nós é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz ao pecado, que uma vez consumado gera morte. Ou seja, ele está falando aqui que o pecado ele não vem de fora para dentro, mas ele vem de dentro para fora. A cobiça é que gera o pecado, é que nos faz cometer atos pecaminosos. Quando ela é alimentada, quando ela concebe, ela dá luz ao pecado. E agora um último texto ainda dentro desse ponto. Bom, mas você poderia dizer assim, não, pastor, tudo bem, mas assim são as pessoas que não conhecem Jesus. Porque quem conhece Jesus é diferente. Quem conhece Jesus é totalmente diferente. Não tem maldade no coração, muda, né? Assim são as pessoas lá do mundo que não tem nada a ver com Jesus. Aí a gente tem um exemplo bíblico bem interessante, que nos mostra que na verdade quando a gente aceita Jesus, essa batalha ela fica mais feroz ainda, que é Paulo. Talvez Paulo para nós, e aqui você vai ter que abrir a tua Bíblia, viu? Agora você vai ter que abrir ela para acompanhar comigo. Tá certo que é um texto um tanto conhecido, mas você tem que abrir agora. Romanos 7, versículo 15 até o 25. Romanos 7, 15 a 25. Paulo poderia ser um exemplo de perfeição para a gente. Tá certo que ele viveu um período bem difícil da vida dele, né? Perseguindo os cristãos. Mas depois ele se transformou. Ele virou num grande herói. Enfrentou naufrágios, foi surrado por varas, construiu, ou melhor, plantou muitas igrejas, trabalhou incessantemente pela vida dos outros, foi decapitado por amor a Jesus. E ele faz até uma lista, sabe, das credenciais dele. A gente olha e fica assim de queixo caído, porque o apóstolo Paulo realmente é demais, é um modelo. Inclusive ele diz assim, me imitem, sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Já não vivo eu, mas quem vive em mim é Cristo. Então Paulo poderia ser um modelo de perfeição, mas olha o que ele fala aqui. Ele diz assim, porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir,
Pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado que habita em mim. Então ao querer fazer o bem, encontro a lei do mal que reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. E aqui Paulo dá um grito de desespero: desventurado homem que sou, quem vai me livrar do corpo desta morte? Ele chega a um ponto de desespero: poxa, Senhor, mas como é que pode? Eu conheci Jesus, eu tenho desejo, eu quero fazer o certo, mas tem alguma coisa em mim. E diz Paulo: bom, se eu quero fazer o bem e eu não consigo, ou seja, tem alguma coisa que mora dentro de mim. E ele fala assim: eu sou prisioneiro da lei do pecado. Paulo já era convertido, Paulo já tinha aceitado Jesus. Na verdade, quando a gente aceita Jesus, essa batalha se intensifica, porque agora tem um bem dentro de nós, implantado, lutando contra o mal. Você já sentiu essa batalha na tua vida? Você já passou por isso já alguma vez? Você enfrenta isso no teu dia a dia? Você já falou como Paulo: poxa vida, quando que eu vou mudar? Quem vai me livrar disso? Ou seja, queridos, a nossa condição é complicada, é difícil. E eu gosto de usar uma imagem para descrever um pouquinho qual é a nossa, vamos ver se passa aqui, a nossa situação. Não tenho nada contra o porquinho, viu? É um bichinho bem querido, mas assim, não gosto muito de ter ele perto de mim, porque ele não é muito cheiroso, né? E aí está o porquinho. Eu costumo dizer que a gente é um porquinho. É um porquinho. Gosta de lama, gosta de sujeira, gosta de se esfregar na lama. Tem a tentação, o desejo de estar na lama. E aí, o que acontece? Esse aqui é o outro lado do porquinho, né? Você pode até pegar o porquinho e colocar um terno bonito, uma gravata bem alinhada. Você pode até ter uma imagem assim boa diante dos outros, mas o coração continua sendo de porco. Queridos, esse porquinho, se ele sair e ver uma lama, o que ele vai fazer? Ele vai se jogar na lama. Não tem jeito, tem algo que puxa ele. Com o tempo, com o convívio com o dono dele, ele vai mudar um pouquinho. Ele vai deixar de ir para a lama. Ele vai se acostumar a viver uma vida perto do pai dele. Ou melhor, do dono dele. Mas, se bobear, o que acontece? Volta para a lama. Ele não pode sair de perto do dono dele. Não pode sair da casa do pai. Se sair, porque o coração de porco está lá ainda. Então essa é a nossa situação, muitas vezes. A gente faz isso. Procura seguir, né, normas, regras, e tudo isso faz da gente pessoas melhores. O convívio com o pai muda um pouquinho o nosso coração, muda um pouquinho na nossa vida, até do nosso coração. Mas se eu bobear, eu volto para a lama. Agora, queridos, o que Jesus fez diante dessa nossa situação? Para a gente ir para a parte final aqui da nossa mensagem. O que Jesus fez diante disso? Bom, eu quero ler alguns textos também. Vocês viram que eu gosto de ler bastante texto da Bíblia, né? 1 João 3, verso 5. Olha o que diz lá. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe o pecado. Jesus olhou para a nossa situação, para nós aqui nesse mundo, para todos nós porquinhos no meio da lama, e disse: espera aí, eu vou lá para resgatar eles. Eu vou lá para mudar a situação deles. Eu vou lá para transformar a vida deles. E Jesus,
ele se manifestou, ou seja, ele veio aqui entre nós para mudar isso. E como que Jesus mudou isso? Ele veio a esse mundo. Diz ali, ó, o qual não cometeu, aqui, 1 Pedro 2:22, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Jesus veio a essa terra, nasceu como uma criança, e ele viveu uma vida entre nós, como um ser humano. Tomou a nossa natureza humana, carne e osso. E Jesus, colocado diante das situações que nós somos colocados, diante das tentações, Jesus não cometeu nenhum pecado. Jesus viveu uma vida 100% justa. Se Jesus estivesse aqui nessa manhã, ele está através, lógico, do Espírito Santo. Se Jesus estivesse aqui nessa manhã, no começo do sermão, quando eu perguntei, você é perfeito? Jesus levantaria a mão e ele dizia, eu sou perfeito. A Bíblia diz isso. Um dia, Jesus disse, aí vem o príncipe desse mundo, ele não tem nada comigo. Jesus viveu uma vida 100% justa, 100% santa. Olha só esse outro texto aqui. Hebreus 7, 26 e 28. Diz assim, com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este. Olha agora a descrição de Jesus. Veja só como o texto apresenta a perfeição de Jesus. Santo, inculpável, sem mácula, sem mancha, separado dos pecadores, feito mais alto do que os céus. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza. Os sacerdotes lá do Antigo Testamento, todos eles eram sujeitos à fraqueza. Tinham que oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados. Mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constituiu o Filho perfeito para sempre. A Bíblia aqui está dizendo, esse Jesus perfeito, imaculado, sem mancha, que não se achou dolo na sua boca, ele veio a esse mundo, ele se manifestou, ele entrou aqui na história desse mundo, andou aqui entre nós, foi tentado pelo diabo, assim como Adão foi tentado pelo diabo. Só que tem uma diferença, Jesus não pecou. Jesus era perfeito, tanto no aspecto moral, como no aspecto do coração. Eu não creio que a gente poderia ler aqueles textos que eu li no começo e colocar eles também para Jesus. Jesus foi perfeito na sua vida, no seu agir, na sua procedência, mas também no seu coração. Uma vez aconteceu na igreja adventista, no passado, alguns anos atrás, na época em que Ellen White era viva ainda, 1900 por aí, um pastor adventista começou a ensinar, o nome dele era Baker, sobrenome dele, Baker. Ele começou a ensinar que Jesus tinha uma natureza corrompida igual a nossa. Tinha um coração também inclinado ao pecado. Tinha propensões naturais também para o pecado. Ele começou a ensinar isso nas igrejas. E a irmã Ellen White, ela teve que dar uma repreendida nele. E ela mandou essa frase, pode colocar na tela? Uma carta, na verdade, para ele. Isso se acha, a carta 8, se acha inscrito aí no comentário adventista, na página 1128. Diz assim, nunca, de jeito nenhum, deixe a menor impressão sobre as mentes humanas de que qualquer mácula de corrupção ou inclinação para a corrupção repousou sobre Cristo. Não faça isso, por favor. Porque se Jesus, ele nasceu igual nós, em pecado me concebeu a minha mãe, desesperadamente homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O coração enfermo? Jesus não poderia ser o meu e o seu Salvador. Jesus seria um pecador como eu e você. E se ele fosse um pecador como eu e você, nós estaríamos perdidos para sempre. Somente Jesus
poderia ser nosso Salvador, se ele fosse um cordeiro imaculado. A Bíblia chama Jesus, por isso, de segundo Adão. Se você for a Romanos, capítulo 5, verso 12 a 21 em especial, a Bíblia faz um paralelo entre Jesus e Adão. Ele disse que o primeiro Adão trouxe o pecado para o mundo, e o segundo Adão trouxe a graça, a justiça, o perdão para todo mundo. E a Bíblia faz um paralelo entre os dois. Porque Jesus, ele não veio para ensinar eu e você como vencer. Ele veio para conquistar a vitória por nós. Por isso, ele não precisava, ou melhor, não poderia nascer também com um coração depravado como o nosso, mas deveria nascer como um cordeiro perfeito. Por isso ele nasceu como Adão, igual a Adão, só que com algumas desvantagens. Jesus era moralmente perfeito, mas na sua carne ele tinha algumas desvantagens quanto a Adão. Por quê? Lógico. Jesus veio 4.000 anos já em que o pecado estava rolando solto. Ou seja, ele não nasceu com a mesma estatura de Adão, com a mesma saúde, com o mesmo vigor. Ele não viveu num mundo perfeito como Adão viveu. Adão viu a degradação acontecendo, Jesus já veio nesse meio degradado. Ele foi humilhado, ele foi surrado, ele foi cuspido, ele foi traído, ele sentiu fome, ele sentiu sede, ele sentiu dor. Mas mesmo assim, ele venceu. Aonde Adão perdeu, Jesus venceu. E ele então conquistou de volta a vitória que um dia nos foi tirada. Olha o que diz esse texto aqui. Romanos 5, verso 12. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. E o texto, ele fala que Jesus, ele fez diferente. 1 João 2, verso 2 diz assim: Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos, mas pelos pecados do mundo todo. 2 Coríntios 5, 21, esse texto eu amo. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Ou seja, Jesus tomou os nossos pecados. E a vida justa, santa, que dá acesso a Deus, que faz de nós filhos de Deus, foi transferida para nós, na cruz do Calvário. É mais ou menos assim. Olha só, esse aqui é uma foto, uma imagem de uma ficha criminal. Se você tivesse os seus pecados escritos numa ficha criminal, todos os teus defeitos, como seria essa ficha criminal? Ela seria pequenininha ou teria aí quantas páginas? Olha, eu fico imaginando a minha e eu entendo que a minha ia ser bem grande. Na época em que Jesus viveu, acontecia a mesma coisa. Quando um criminoso cometia um delito, ele era julgado e eles inauguravam ali no julgamento dele uma cédula que eles chamavam de escrito de dívida, onde era colocado o nome do camarada, as referências dele, e também era colocado os crimes que ele cometeu. Depois era colocado embaixo a sentença do juiz. O que ele deveria fazer, qual era o castigo que ele deveria suportar para pagar pelos pecados dele, pelos crimes dele. A Bíblia diz que Jesus, quando veio a esse mundo, viveu uma vida santa, ou seja, ele não tinha nem sequer ficha criminal, mas se Jesus tivesse, ela estaria limpa. Pilatos não soube como acusar Jesus. Ele teve que dizer o seguinte: o que vocês preferem? Vocês preferem que eu solte Barrabás ou Jesus? Barrabás já estava lá esperando a crucifixão. A cruz tinha sido feita nos moldes do Barrabás, do tamanho do braço do Barrabás. Mas aí o povo disse: solta Barrabás e crucifica Jesus. Jesus não morreu na cruz que era para ele. Ele morreu na cruz que era para Barrabás. Ele morreu na cruz que era para mim e para você. Porque o escrito de dívida dele nem existia, ele estava branco. Mas o de Barrabás estava sujo, cheio de pecados e delitos.
Aí o que Jesus fez? Ele simplesmente trocou. E por isso a Bíblia tem um texto que eu amo, fantástico, Colossenses 2,14, diz assim: havendo riscado o escrito de dívida que era contra nós, nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrário, e o tirou de nós, cravando-o aonde? Na cruz. Havia um costume, quando a pessoa ela pagava a pena pelo delito cometido, depois disso, eles pegavam aquele escrito de dívida, riscavam e embaixo escreviam uma palavrinha. A palavrinha era tetelestai. Era quase como um carimbo. Tetelestai significa pago, consumado, quitado. Quando Jesus morreu na cruz, ele disse uma última palavra. Vocês lembram da última palavra que ele disse? Está consumado. Na verdade, ele falou tetelestai. Exatamente aquilo que ia no escrito de dívida, riscado, pago, quitado. Jesus fez isso. Morreu na minha e na sua cruz. Deu para a gente a justiça dele. Ou seja, queridos, nós podemos ser perfeitos? O que Jesus fez por nós? Eu gosto dessa foto também, dessa imagem. Jesus foi até onde as ovelhas estavam, sendo escravizadas e maltratadas pelo lobo mau. Libertou as ovelhas das garras do lobo e disse: agora vem comigo. E Jesus começa a conduzir todas as ovelhas para longe do mal. É o que ele faz comigo e com você. Amém? Sabe, queridos, é isso aí. Agora eu volto para a pergunta final. É possível eu e você sermos perfeitos? Como eu e você somos perfeitos? Por mais que a gente procure viver uma vida justa, santa, nosso coração vai estar puxando a gente para a pocinha de lama. E de vez em quando a gente tropeça, de vez em quando a gente cai na caminhada cristã. É um processo chamado santificação. Mas esse processo vai até a volta de Jesus. Podemos ser perfeitos, porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Essa graça, essa justificação, esse perdão, essa vida santa, essa perfeição de Jesus, é um dom que Ele oferece para mim e para você. A graça não é um poder que Jesus comunica para me tornar capaz a ser santo, vivendo uma vida perfeita. A graça é mais do que isso. A graça é um presente, é um dom. Jesus me dá. Eu só preciso fazer o quê? Aceitar. E se eu e você aceitamos esse presente, essa justiça, essa vida santa, eu e você somos perfeitos. É possível ser perfeito? Em Jesus é possível ser perfeito. Essa perfeição está à minha e à sua disposição. Você pode ter cometido pecado a tua vida inteira. Está com o livro todo sujo, cheio de pecados, com a ficha criminal cheia. Mas se você vai até Jesus, Ele rasga tudo isso, Ele risca tudo isso, Ele coloca pago e Ele te oferece a perfeição dEle. Em Jesus, eu e você podemos ser perfeitos. Amém? Bom, queridos, eu também não quero dizer com isso que assim, uma vez salvo, salvo para sempre. Algumas igrejas evangélicas pegaram esse conceito e acabaram esquecendo do depois. Não quero aqui defender um estilo de vida em que você pode ficar pecando toda hora. Ah, Jesus está lá, eu vou lá e peço perdão para Ele. Alguns fazem isso. Está lá na frente da tentação, na frente do computador, e diz assim: eu vou, depois Jesus me perdoa. Não. Não é para isso que Jesus nos salvou. Eu quero aqui ler mais alguns textos para a gente terminar. Lutero disse o seguinte, não podemos impedir que os pássaros voem sobre a nossa cabeça, mas a gente pode impedir que eles façam ninhos. Eles podem até voar aqui, mas se eles começarem a fazer ninho, eu posso
impedir isso. O que eu quero dizer? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. É por isso que a Ellen White, ela diz no livro Atos dos Apóstolos o seguinte, olha só: enquanto reinar Satanás, teremos de subjugar o próprio eu e vencer os pecados que nos assaltam. Enquanto durar a vida, não haverá ocasião de repouso, nenhum ponto a que possamos atingir e dizer: alcancei tudo, completamente. A santificação é o resultado de uma obediência que dura a vida toda. É um processo que acontece no momento em que nós vamos a Jesus e aceitamos o dom. Clamamos por esse dom. Pedimos perdão e Jesus nos dá a perfeição. Mas depois disso, a gente precisa caminhar e viver uma vida de busca, de intensa busca, para que aos poucos a gente possa deixar de ser aquele porquinho que vivia na lama para ser aquele porquinho que vive na casa do Pai. Para que quando Jesus voltar, Ele possa operar a transformação final, aquela do abrir e fechar de olhos, quando o corrupto vai se transformar em incorrupto. Agora, queridos, como conclusão da nossa mensagem, eu gosto muito da definição de perfeição do apóstolo Paulo. Gosto muito. E eu queria ler esse último texto. Esse é o último texto que a gente vai ler. Efésios. Esse eu também queria que você lesse com os teus próprios olhos. Ele é muito importante. Filipenses. Obrigado, irmã. Filipenses, capítulo 3, verso 12 até o verso 15. Filipenses 3, do 12 ao 15. Olha só o que Paulo diz sobre perfeição. A definição dele de perfeição. E vai encaixar como uma luva com tudo que a gente falou até agora. Olha só. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição. Paulo diz claramente, olha, filhos, vocês pensam que eu... até pediu para copiar ele, mas aqui ele diz assim, não, se alguém pensa que eu sou perfeito, não, eu não obti ainda a perfeição. Paulo declara isso. E ele diz assim, mas prossigo para conquistar aquilo a que também foi conquistado por Cristo Jesus. Então Paulo, na mente dele, ele sabia que não tinha perfeição, porque ele sentia essa lei do pecado dentro dele. Mas ele, todavia, seguia em direção ao alvo. Mas prossigo para o prêmio da soberana vocação. Agora ele vai repetir a mesma ideia em outras palavras. Olha só. Verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Irmãos, eu ainda não alcancei, eu ainda não cheguei lá, mas eu faço uma coisa, eu me esqueço das coisas que para trás ficaram, das vezes que eu tropecei, das vezes que eu caí, dos pecados que eu cometi, e eu avanço para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Estão entendendo o sentimento de Paulo? Estão entendendo a ideia de Paulo? Agora veja o que ele diz no verso 15. Todos, pois, que somos perfeitos. Bom, Paulo é ou não é perfeito? Primeiro ele diz que não é, e agora ele diz que é. Só que ele inclui, a igreja, os irmãos. Todos nós que somos perfeitos. Quem são os perfeitos? Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura, de outro modo, pensais, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia andemos de acordo com aquilo que já alcançamos. Ou seja, queridos, Paulo diz assim, todos que somos perfeitos tenhamos este sentimento. Que sentimento? Entendimento de que eu não sou perfeito. Compreensão de que eu tenho defeitos. Eu sou pecador. Eu sou fraco.
Eu tenho dentro de mim uma lei que me puxa. Eu tenho que ter essa compreensão. O primeiro sinal de que uma pessoa não é perfeita é quando ela diz que é perfeita. Quando ela diz assim, eu sou bom. Você já viu alguém dizer assim e ser perfeito? Já? Eu sou o máximo. Você começa a conviver com a pessoa e você vê que ela está bem longe disso. Mas se a pessoa diz assim para Paulo, eu sou pecador, eu sou sujo, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, continuo, avanço, persevero, não desisto, não paro, insisto. Para Paulo, o perfeito é esse. É esse que não para, que não desiste, que tem consciência do seu estado. Sabe por quê, gente? Quando eu estou no escuro, eu não vejo a minha sujeira. Mas quando eu estou na luz, eu vejo claramente a minha sujeira. Quanto mais em direção a Jesus eu caminho, mais eu sinto a minha indignidade, mais eu sinto o meu pecado. E perfeição para Paulo é isso em primeiro lugar. Mas não parar, não desanimar, não desistir, não voltar para trás. Para Paulo, perfeição é ter essa consciência, mas olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, e continuar em direção a Jesus. Isso é ser perfeito. E eu pergunto para você, você é perfeito? Você é perfeito? Você tem esse sentimento? Esse sentimento aumenta na medida em que a gente se aproxima de Jesus. Eu queria dizer uma coisa para você nessa manhã. Eu não sei como que está a tua vida, como que você está se sentindo hoje, como que está o teu nível de espiritualidade, como que está o teu cristianismo. Se você tem sido alguém que está dando felicidade para o coração de Deus, se você tem sido um filho que dá orgulho para o coração do Pai, ou se você está se sentindo nessa manhã o último, fracassado. Eu queria dizer para vocês uma única coisa: em Jesus, eu e você somos perfeitos. A cruz que Jesus morreu não era minha, era sua. Portanto, queridos, você só precisa fazer uma coisa: diga, eu sou pecador, mas Jesus morreu por mim, e eu vou continuar em direção ao alvo. Eu vou prosseguir em direção ao alvo. E Jesus nesse momento olha para você e dá um sorriso e diz assim: é isso aí, meu filho, é isso que eu quero. Isso é perfeição. Que Deus te ajude a compreender essa graça maravilhosa, que não é um poder comunicado, mas é um dom, é um presente, e te ajudar a caminhar nesse processo, para a honra e glória de Deus. Quantos aqui nessa manhã gostariam de dizer: Senhor Jesus, eu me sinto pecador, mas obrigado pelo teu sacrifício, obrigado por sentir que eu, olhando para mim mesmo, não posso me salvar, mas olhando para Jesus, não tenho como me perder. Quantos gostariam de agradecer a Deus por isso? E dizer: eu quero ser perfeito, Senhor, me transforma. Amém? Que Deus seja louvado, que Deus te dê um ótimo sábado, que Deus te dê uma vida de vitórias. Eu quero chamar o grupo de louvor, eu quero orar com vocês, e depois a gente vai ter a música final, mas o grupo já pode ir se preparando, e eu queria orar com você nessa manhã, pedindo uma bênção especial de Deus. Pai querido, aqui estamos nós, na tua casa, aprendendo um pouquinho mais da tua palavra, Senhor. Senhor Jesus, nós sabemos que existe um inimigo voraz, que quer destruir a tua influência na nossa vida, que quer, Senhor Deus, nos esmagar, nos esbofetear, quer jogar na nossa cara que nós não podemos, que nós somos fracassados, quer jogar na nossa cara os defeitos. Mas obrigado porque Jesus veio a esse mundo, entrou em ação, viveu uma vida 100% justa e imaculada, e morreu a morte que era para nós, a morte a qual nós estamos nos conduzindo por essa natureza, por esse comportamento. Jesus morreu essa morte que estaria no fim da jornada para nós, e nos dá a vida que Ele merecia, e nos oferece hoje, agora,
Obrigado, Senhor, nós não precisamos ficar de cabeça baixa. Nós podemos olhar para Jesus, esquecer do que passou. E nessa manhã, se existe alguém aqui, Senhor Deus, manchado pelo peso de um pecado, faz ele entender que o Senhor morreu por isso. E faz ele entender que ele só precisa continuar, a minha graça te basta. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o alvo, o prêmio da soberana vocação. Dá para nós essa certeza, esse desejo. E não nos deixa desanimar, mas continuar a caminhada firme até Jesus voltar, quando a vitória completa nos será dada. Pedimos essa bênção por esse irmão, essa irmã, por essa igreja, por todos nós, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a todos.